Olá meninos, e aí? Vamos para mais uma correção do Atividades, ok? Que estava combinado para essa semana, da página 11 e 12, falar um pouco sobre aí os biomas mundiais. Então a primeira questão pede para relacionar o conceito com a sua respectiva definição. E aí logo de início a letra A fala o seguinte: seres vivos que se deslocam ativamente pela água. São os organismos nectônicos, né? Então eu tenho aí o nécton, aqueles organismos como peixes, tubarões, por exemplo, que se deslocam continuamente pela água e não estão ligados diretamente aí ao substrato, ao solo, ao assoalho oceânico. Na letra B, ele me diz: ecossistema de transição onde o rio desemboca no oceano. Quando eu tenho ambiente de transição entre rio e oceano, eu chamo aí de estuário, tendo os mangues, né, como os nossos grandes representantes. Na letra C, diz região das marés, que permanece ora coberta pela água do mar, ora exposta ao ar. Então, quando eu tenho essas áreas, são chamadas de zonas intertidal. Essas áreas intertidal são áreas, então, que os organismos têm que estar adaptados ou sobreviverem tanto na presença quanto na ausência de água. Como, por exemplo, nós temos aí organismos como mexilhões que durante essa baixa da maré, eles então se fecham, armazenando água no seu interior e com isso conseguem viver por o período que estão expostos até o retorno então dessa água agora na subida da maré. Na letra D, eu tenho aí região de transição entre dois ecossistemas. E aí eu tenho então o chamado ecótono. Sempre lembre, região de transição entre dois ecossistemas, ecótono. A transição entre o rio e o oceano, aí então eu já vou ter a chamada estuário, aquelas zonas aí com grande concentração de nutrientes, grande proliferação de vida. Na letra E, já diz o seguinte: só ressaltando também que no ecótono, geralmente eu tenho aí uma grande biodiversidade, porque ele é uma área de transição, né? É uma área, então, intermediária, ele consegue abrigar tanto espécies de um determinado ecossistema, como de outro ecossistema, né? Do outro. Letra E. Tipo de ecossistema com distribuição em várias partes do mundo. Apresenta vegetação típica, produto das condições do ambiente. Então, eu vou ter aí a característica, né, a descrição de um bioma. Letra F. Impossibilidade de as plantas absorverem água por causa do congelamento do solo. É a chamada seca fisiológica. Por que é seca? Porque mesmo a água estando disponível, ela não consegue aí ser absorvida pela planta. Então é a chamada seca fisiológica. Mesmo tendo água, ela não está disponível para a absorção. Na letra G, já diz: ecossistema localizado em baixas latitudes com energia solar abundante, temperatura e pluviosidade elevadas e grande biodiversidade. Estou falando dos maiores biodiversidades do planeta, das florestas pluviais tropicais, onde a quantidade de chuva e a alta luminosidade fazem com que eu tenha um boom, né? Um bloom nessa biodiversidade. E a letra H diz o seguinte: região mais profunda de um lago, produtiva, não profunda, de um lago, por causa da quantidade de nutrientes e de luz que recebe. Então é a região do litoral, a região mais rasa, né, de um rio aí, de um lago ou até mesmo do oceano, são as regiões litorâneas, né, aos locais que mais têm incidência de luminosidade, o que vai aumentar na produtividade primária. A número 2, uma questão da PUC, diz o seguinte: a figura abaixo, adaptada de Cluster e colaboradores, representa a ocorrência de diferentes biomas em função do efeito sinérgico entre níveis de temperatura e precipitação. Então, eu tenho lá em cima a temperatura média anual, né, na minha coluna, e abaixo, então, eu vou ter a precipitação
a média anual. Então, eu vou ter aí um gráfico relacionando a temperatura com a precipitação. E eu vejo lá em cima a tundra, né, como as temperaturas mais baixas e as menores precipitações. Com base na figura, é incorreto afirmar. Então, pergunta aí qual é a questão incorreta, certo? Vamos ler a letra A. Em temperaturas médias anuais superiores a 20 graus Celsius, então temperaturas aí superiores a 20 graus Celsius, podemos encontrar desertos ou florestas tropicais. Então, aqui eu vou ter o número 7, floresta tropical, e o número 6, deserto. Então, eu encontro eles perfeitamente aqui, dependendo dos níveis de precipitação. É claro que a precipitação do deserto está aqui bem próxima, né, de 0 a 100, entre 0 a 100, bem próxima do zero. Letra B. Em temperaturas médias anuais de cerca de 10 graus Celsius, temperaturas anuais cerca de 10 graus Celsius, a precipitação média ligeiramente inferior a 200 centímetros por ano, encontramos a floresta temperada. Então, eu tenho aqui a número 3, que se encontra nessa região, né, próximo a 100, e entre 100 e 200 eu tenho a predominância da número 4, que é dada aqui como floresta temperada, onde eu tenho temperaturas médias, né, que variam aí, ó, de 0 graus até 20 graus, e eu tenho uma precipitação que fica aí entre 100 e 200 praticamente. A letra C diz o seguinte: apenas a tundra ocorre em temperaturas médias anuais inferiores a 10 graus Celsius. Então, inferior a 10 graus Celsius, aqui em cima eu só tenho o número 1, que é representada aí pela tundra. A letra D, a vegetação mediterrânea não ocorre em temperaturas menores que 0 graus Celsius, né? Então, essa vegetação mediterrânea, ela pode ocorrer entre as temperaturas de 10 e 20 graus Celsius, estando essa a questão, então, errada. E a letra E me diz o seguinte: deixa eu só ver aqui, mostrar para vocês, a vegetação mediterrânea número 3, né, ela se encontra aqui, ó, de 10 graus negativos até uma temperatura aproximadamente de 20 graus. E aqui diz que a vegetação mediterrânea não ocorre em temperaturas menores que 0 graus, mas ela ocorre sim, ó, o 3 vem subindo, chegando até 10 graus negativos. E a letra E, em precipitações superiores a 300 centímetros por ano, a temperaturas médias anuais superiores a 20 graus Celsius, encontramos a floresta tropical úmida. Então, a floresta tropical úmida, representada pelo número 8, ela está aqui com temperaturas elevadas, entre 20 e 30 graus Celsius, e eu tenho uma precipitação que varia aqui de 250 a acima de 400 centímetros por ano. Ok? Então, a letra D era a única questão errada. A número 3 me diz o seguinte: as figuras A e B mostram graficamente dois conjuntos de espécies e seus respectivos nichos, áreas delimitadas pelas curvas. Uma das figuras representa a zona temperada, a outra representa a zona tropical. E aí o eixo de recursos, então, que podem se sobrepor muito ou pouco. Qual figura corresponde à zona tropical e qual corresponde à zona temperada? Justifique sua resposta representando duas razões para a sua escolha. Então, a figura A, ela vai representar aí a zona temperada, e a figura B vai representar a zona tropical. Nota-se, né, uma menor quantidade de nichos e ambientes por faixa de tolerância. Então, eu vou observar o que aqui? Que na zona tropical, né, essa representada pela figura B, a quantidade de nichos ecológicos ela é muito maior e eles se sobrepõem muito, certo? Olha a quantidade nesse eixo, a quantidade de nichos que eu tenho aqui, se eu comparar com a quantidade aqui de apenas 5 nichos ecológicos, né? E eu vou ver que nessas zonas tropicais aqui, eu tenho uma sobreposição muito grande de nichos ecológicos. Então, organismos, né, aqui, ó, por exemplo, no central, que podem estar nesse, mas também ocupam outros 2 nichos ecológicos. Então,
eles têm uma maior especificidade de ocupação, ou seja, uma menor faixa de tolerância, certo? Então, a resposta fica, né? Representação de ocupação dos nichos ecológicos na zona temperada. Nota-se menor quantidade de nichos e ampla faixa de tolerância dos ocupantes. Então, eles ocupam uma faixa muito grande. Já na letra B, na imagem B, a figura representa uma zona tropical que exige uma quantidade de nichos muito maior, eu tenho muitos mais nichos, e cada um apresenta uma especificidade um pouco agora menor. Indo de um nicho para outro, mas se eu ver a área que ele ocupa, né, comparada, vai ser bem inferior que as áreas ocupadas pelas zonas temperadas, ok? Então ele vai ter uma menor faixa de tolerância quando se comparam. Se eu traço uma linha reta aqui, eu vejo que a área que esse organismo aqui abrange é muito maior do que a área ocupada pelas espécies de zonas tropicais. E na número 4 me diz o seguinte: embora quase desabitadas por populações humanas, certas regiões do planeta são hábitats de seres vivos, cujas adaptações possibilitam a sobrevivência nesses ambientes hostis e caracterizados por baixíssimos índices pluviométricos e elevada amplitude térmica. Os vegetais são escassos e constituídos por caules e folhas grossas, que diminuem a perda de água e a evapotranspiração. Nesses ambientes, os animais, então, geralmente forrageiam durante o período noturno, porque o período noturno, né, é um período mais fresco, então, geralmente, esses animais que vivem nessas zonas aí com baixa disponibilidade de água, eles têm hábitos noturnos para evitar as altas temperaturas e aí perder água através de uma transpiração, né, entre outras. Então, geralmente, esses animais aí procuram tocas ou escavam, né, o solo para procurar, então, locais mais frescos durante o dia e ter o hábito noturno. E, lembrando aqui também na letra E, né, transpiram excessivamente, seria uma desvantagem para o animal que vive em ambiente seco. E a letra D tem a amônia como principal componente da urina. Eu tenho que lembrar que a amônia tem alta toxicidade. Então, por ser muito tóxica, a amônia ela demanda de uma grande quantidade de água para ser eliminada. Geralmente, os organismos que liberam amônia são organismos aquáticos. Nós temos aí peixes, por exemplo, eliminando amônia. Os organismos terrestres não podem eliminar a amônia porque ela demanda de grande quantidade de água para ser diluída. Então, né, a gente, por exemplo, mamíferos aqui terrestres, eliminamos aí a ureia, por exemplo, né, e aí entre outros, ácido úrico e tudo mais. E a questão número 5 diz o seguinte: os grandes ecossistemas terrestres, com fisionomias vegetais características determinadas principalmente pela influência dos fatores macroclimáticos, são chamados de bioma. Analise o que for correto. Esse daqui, desculpa. Ele já é uma atividade complementar. Já pulei a questão número 5. Voltando aqui para a questão número 5. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife realizou operação para combater o desmatamento irregular de uma área de mangue no bairro Jequiá, zona oeste da capital. Alicerces, cercas, paredes e delimitações de futuras casas instaladas irregularmente na área foram demolidos. A equipe também retirou entulhos e metralhas usados para aterrar o manguezal. Como o manguezal é considerado uma área de preservação permanente, né, as chamadas APP, não é permitida nenhuma construção no local. Foram indicadas irregularidades como desmatamento do mangue, aterro, ocupação irregular e demarcação de área protegida por lei. Considerando a importância dos estuários, né, essa área de transição entre o mar e os rios, pode-se afirmar que as intervenções humanas no meio ambiente de manguezal, letra A, reduzem o assoreamento dos portos. Não interferem no equilíbrio das cadeias alimentares desse ecossistema, é claro que interferem, diminuem a produção da pesca costeira.
Sim, eu tenho que lembrar que o estuário são grandes berçários, locais que esses animais vêm para desovar, para procriar, para produzir, desenvolver, criar, crescer os seus filhotes. É uma área com grande disponibilidade de alimento. Então, muitos desses animais vêm para essas áreas, animais aí de mar aberto, vêm para essa área, desovam, seus filhotes crescem, desenvolvem, depois retornam para o mar. Então, aí é uma grande proliferação das espécies, né? Então, a degradação desse ecossistema, ela influencia negativamente o processo reprodutivo e o desenvolvimento de muitas espécies, até mesmo espécies de interesse comercial, como aí peixes, crustáceos, e vai afetar, é claro, a produção do estoque pesqueiro. Então, a letra C seria a resposta aí que deve ser marcada. Ficamos por aqui então, pessoal. Até a próxima. Grande beijo e se cuidem!